Olá, estamos iniciando mais um programa É Negócio aqui pela Vale TV, canal 14/6 da NET, por todas as plataformas digitais. O programa tem o apoio do ecossistema Mais 7 IPO. E hoje, pessoal, nós vamos falar de um assunto que eu sei que te interessa, que para mim já está interessando, que é inovação e tecnologia. Fique conosco, porque nós já voltamos. Inovação e tecnologia é um assunto que todo mundo tem na mente, todo mundo quer entender, porque afinal de contas as exigências hoje em dia sempre passam por elas, em todos os sentidos. E hoje eu convidei uma pessoa, meu convidado, que conhece muito, que sente cheiro disso sempre, que está sempre procurando se inovar, que é o Giuliano Hoffmann. O Gil, da Floxys. Seja muito bem-vindo para o programa Negócio dessa noite, Gil. Muito obrigado pelo convite. E com certeza vamos bater um papo aqui, falar sobre inovação, tecnologia e para onde é que isso nos leva. Pois é, então eu vou te perguntar assim, porque o nosso programa está muito focado para empresas e empresários, mas o empresário que quer pegar na carona do sucesso, ele precisa de tudo isso? Eu diria hoje, Jorge, que inovar é mandatário. Tá? Porque as empresas que não inovam há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, tu desenvolveu um produto, o produto tinha um certo sucesso e ele te mantinha no mercado. Mas hoje, qualquer produto de qualquer parte do mundo está a 3 cliques no celular de tu comprar. Então a tua competição hoje ela é mundial para muita coisa. Então a inovação faz parte, eu diria hoje, da probabilidade de existência da tua empresa no próximo ano e no próximo e no próximo. Então, inovar nesse sentido, para mim, é mandatário. Eu preciso estar... Eu brinco, né? Tu tá resolvendo um problema hoje e esse problema tá te rendendo, essa solução tá te rendendo dinheiro. Daqui a pouco, amanhã, isso pode não ser mais um problema, porque foi resolvido de outra maneira. E aí, como é que tua empresa vai sobreviver? Então, tu tem que estar olhando quais são, a partir de um problema que tu resolve hoje, por exemplo, quais são outros problemas derivados desse, por exemplo, que a tua empresa pode resolver. E aí tu começar a criar novos produtos que vão tracionar em mercados que estão se formando. E assim, o pessoal associa às vezes inovação, vamos criar um negócio disruptivo, uma coisa maravilhosa, vamos criar um novo smartphone, vamos botar foguete na lua com ré. Beleza, isso também é legal. Mas não precisa disso. Quando a gente fala de inovação disruptiva, por exemplo, vou criar um novo celular, vou fazer um foguete agora que dá ré, todo mundo associa, ou muitas pessoas associam inovação a esses produtos que vão causar um frenesi mundial. Um impacto. Isso é legal, com certeza. Mas são muito poucos os produtos que conseguem ter esse efeito. Quando a gente vai para a nossa realidade, aí, empresa pequena e média, principalmente, que é aí 90%, né, das empresas do Brasil, cara, pequenas inovações, às vezes, são um excelente negócio. Como eu estava retomando, então retomando ali a questão até dos produtos. Eu tenho um produto hoje que resolve um problema. Talvez esse problema não seja o mesmo amanhã e meu produto não sirva mais. Mas tu dorme com um trem desse, hein? Pior que eu durmo e durmo bem e acordo feliz no outro dia. Mas isso é um cara que tu que entende agora, o cara que tem o dia a dia. Por exemplo, eu estou preocupado em produzir, mas agora essa comunicação, como tu disseste, produto de venda, ele sabe produzir, mas tem aquele negócio que ele precisa saber vender também, e aí é uma confusão muito grande, né? Mas aí, Jorge, tem um ponto que eu gosto de trazer, e aí eu vivi essa experiência, né? Na empresa que eu tinha até 2022, eu era sozinho, vamos dizer assim, dentro do negócio. Eu tinha um sócio que era o meu pai, mas ele cuidava do financeiro, ele não tinha conhecimento técnico para trabalhar comigo no nível de produto e o que eu fazia. E a empresa bombando dinheiro. Bombando dinheiro, até vinha as crises do governo, né? E as crises dólar e tudo mais, que me atrapalharam bastante. Eu quase fali 2 vezes e depois botei essa empresa lá em cima e acabei vendendo ela. Mas o que eu aprendi lá? Eu estava no meu redemoinho diário. Tinha a minha cadeira, que nem essa aqui, na minha mesa, e eu não podia sair da empresa de jeito nenhum, porque senão a empresa não andava.
Acho que muitos de vocês aí vão se reconhecer nessa fala, porque nós, empresários pequenos, normalmente, pensamos assim: a empresa precisa de mim, eu tenho que estar lá das 7 às 7, porque senão o negócio não anda. E aí, o que acontece nesse momento? Tu vive numa única bolha. A bolha da tua empresa, com os teus funcionários, e tu tá muito restrito a ter ideias novas e inovar a partir disso, então. Qual foi meu ponto de virada que eu quero compartilhar com o pessoal? No momento que eu me dei conta de que sozinho eu não ia sobreviver, eu comecei a participar de eventos, de associações. E aí hoje eu estou em várias delas, eu brinco que eu sou o cara que navega em muitas bolhas, e aí eu conheço pessoas diferentes. O meu network aumentou umas 100 vezes em 5 anos, ou mais talvez. E aí eu consigo me abastecer de informações, viajar, feiras, né? Tive ano passado, por exemplo, eu tive na Hannover, que é em abril lá na Alemanha, é a maior feira de tecnologia que tem no mundo, depois da Canton Fair, na China, né? Mas para o Ocidente é a maior feira do mundo. Então, assim, ó, são pequenas pinceladas que eu vou pegando no meu dia a dia que vão me ajudando a montar esse pensamento para inovar. Como é que é um cara que, por exemplo, estava fixo, preso na sua bolha, aí ele começa a viajar, que nem tu fosse lá para aquela feira, aí tu me disse, chegou lá, Juliano, viu aquele trem todo lá, como é que tu te sentiu, hein? No primeiro momento eu me senti um idiota, porque eu vi o quanto tempo eu perdi mergulhado dentro do meu negócio sem botar a cabeça para fora. Cara, a gente não posso viver assim. E aí eu reprogramei o meu trabalho para me colocar pelo menos um dia por semana fora da empresa, participando de eventos, associativismo e outras coisas. Inclusive de noite para vir participar do programa. Exatamente. E compartilhar informações. Isso mesmo. Então vamos seguindo. Essa troca que a gente faz, né? E a questão de tecnologia, né? Agora a inteligência artificial e a inteligência artificial resolve tudo. Talvez ela vai resolver muita coisa no futuro. Hoje, ela ainda resolve pouca coisa. Mas uma coisa o ser humano não pode perder e não vai perder. Nós somos seres sociais. Então a gente tem que estar trocando em ambientes com outras pessoas. E a inovação se dá nesse processo. Eu gosto muito de uma fala do Robinson Klein, hoje um amigo pessoal, que ele diz que ninguém inova sozinho. E uma ideia boa, que não gera um negócio, que não gera nota fiscal e não gera dinheiro entrando na conta, é só uma ideia boa. Não é inovação. Então, pequenos pontos, médios pontos ou grandes inovações, todas elas, se elas não geram impacto, não importa o tamanho desse impacto, mas geram impacto e esse impacto é transformado em dinheiro para quem desenvolveu, temos inovação. Uma pergunta bate pronto, tá? Tipo assim, o cara tem um negócio, uma pequena inovação. Dá um exemplo de uma pequena inovação que ele vai se sentir diferente. Vou te dar um exemplo meu. Um cara, como tu falou aí, que respira tecnologia, né? Almoço, tomo café da manhã e janto tecnologia e inovação. O meu processo de orçamentação lá na Floxys, a gente trabalha com projetos de software. Aliás, fala da Floxys. O que é a Floxys? A Floxys é uma startup na área de software que se propõe a resolver 2 problemas. Na área industrial, a organizar os dados de produção das empresas, manter as máquinas funcionando e conectar pessoas e máquinas da forma mais simples possível, para fazer com que o processo produtivo se mantenha rodando o máximo de tempo. Máquina disponível, tem pedido, estou produzindo, dinheiro no final do dia. Esse é um dos nossos propósitos. E agora a gente está, a partir da nossa inovação na conexão das pessoas com as máquinas, que a gente fez lá, Jorge? Nós desenvolvemos um equipamento que substitui o celular no gerenciamento do smartwatch. Então a gente conecta o nosso software na máquina, coleta os dados dela, por exemplo, um dado de produção, ela está produzindo lá X peças hora, então em 2 horas ela tem que ter 100 peças. Mas aconteceu alguns probleminhas e 2 horas depois só tinham 50 peças. Já viu um operador de máquina parar o que está fazendo e chamar o chefe para contar que ele está com a produção atrasada? Não. O que nós fizemos com a nossa solução? Eu estou monitorando a produtividade
e eu posso mandar um alerta para o supervisor de produção, por exemplo, dizendo que a máquina tal está com baixa produtividade de acordo com o que estava planejado. Posso chamar a manutenção, estou operando a máquina, começou um barulho estranho, já aperto um botão e chamo o cara de manutenção. Enquanto isso eu continuo produzindo e o cara da manutenção recebe no relógio um aviso: pô, a máquina do Gil está precisando de apoio. E essa solução, essa sim é uma solução disruptiva. Nós não vimos nada igual no mundo até agora, do jeito que a gente faz. E aí, com um único dispositivo que nós desenvolvemos, eu consigo gerenciar até 10 pulseiras ao mesmo tempo, 10 relógios. E qualquer alteração que a gente perceba no software, eu entrego no relógio em 2 segundos. Então não se perde tempo de produção de maneira nenhuma com a nossa solução. Nossa Senhora. Isso foi realmente um baita de um processo de inovação. E agora vem um segundo processo que a gente fez. Olhei para isso, nós olhamos para isso e vimos, tá, eu estou mandando informação para um smartwatch. Será que eu não consigo também pegar a informação do smartwatch? E aí a gente se deu conta de que tem um problema mundial enorme, que são os transtornos mentais no ambiente de trabalho. Depressão, ansiedade, e quando tu não trata isso, onde tu termina? No burnout. Burnout custa bilhões de dólares por ano para as empresas no mundo. Traduza isso, porque a grande maioria, como eu, não sei. Burnout é quando tu tem aquela estafa mental, antigamente se chamava estafa mental, hoje o nome mais bonito burnout. Que tu paralisa, que tu não consegue mais sair de casa, que tu fica com medo de tudo, que tu não se enxerga mais em condições de trabalhar. Né? Tem até se colocarem aí no YouTube, burnout, acho que é a Isabela Camargo, se eu não me engano, uma apresentadora acho que de uma afiliada da Globo no Paraná, ela teve um burnout ao vivo na televisão. Eu vi esse assunto. Eu vi isso. E um dos nossos propósitos, então, derivando a nossa tecnologia, eu mando pro relógio hoje. Eu vou pegar do relógio, vou botar no meu software, e aí eu vou usar a inteligência para acompanhar as pessoas. E o que eu quero evitar, Jorge? Que as pessoas tenham burnout. E a gente tem condição de fazer isso. Não é uma forma simples, mas não é muito sofisticado. Eu vou usar uma tecnologia que eu criei para uma coisa e a gente chama de pivotar no mundo das startups. Mas o funcionário, ele precisa autorizar a fazer isso? No âmbito empresarial, no âmbito, por exemplo, industrial, não precisa, inclusive. Por quê? Porque existe uma legislação já do trabalho que diz que a empresa precisa zelar pela saúde do trabalhador, certo, e tomar mão de todas as medidas possíveis. Não é querer entrar na individualidade. Mas é óbvio, né, que existe um cuidado, claro. Esses dados não vão ser dados públicos dentro da empresa, sim, mas o funcionário vai receber ele, e a gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, vai ajudar. Vai receber um alerta também para poder tratar antes que vire um problema sério. Juliano, tu sabe que eu não quis... Semana passada teve um camarada, amigo meu, me falou dessa palavra e eu tô quieto e burnout. E eu tô ouvindo e achando que tô por dentro de tudo, né? Uhum. Não quis fazer o que eu fiz agora. Porque provavelmente, como eu e como a grande maioria das pessoas também não sabe, então eu aproveito e aí todo mundo vai ficar sabendo. Mas ele estava contratando um funcionário, ele me contou, contratando um funcionário, o cara começou a trabalhar 2 dias. No 3º dia, ele veio e disse, eu não posso mais trabalhar. No meu último emprego, eu tive um estresse tão louco que eu não consigo trabalhar. E parou, saiu da empresa porque deu esse problema com ele. Sim. Então isso é muito frequente. Frequente, e ele tem sido hoje, inclusive, uma doença ocupacional do trabalho reconhecida. Mas que coisa louca. Então, até para as empresas, se elas não tomarem providências, elas podem ser até levadas a arcar com a assistência que o SUS, por exemplo, vai dar para essa pessoa afastada. O SUS poderia, inclusive, até voltar depois e cobrar da empresa porque ela não lançou mão de recurso para evitar isso. Eu até vou um pouquinho adiante isso aí, até numa discussão trabalhista, então. Pode ser. Vai pro perito lá, vai procurar a tua turma e, de repente, tá lá já no negócio prontinho. Eu não sou especialista na área, mas eu tenho 25 anos já de indústria, né, trabalhando nessa área, então eu vejo o quanto a gente realmente consegue ajudar nesse sentido. Mas vamos voltar lá quando tu estava dizendo sobre a tua empresa que tu conseguiu aplicar
Isso. Na tua própria vida, essa mudança. Isso. Aí a gente, às vezes, é chamado para desenvolver algum projeto um pouco mais especial. Então, nós montamos lá tínhamos configurado uma planilha de Excel que nos ajudava a modelar Sim. o orçamento. E aí, para fazer um orçamento, eu precisava chamar os desenvolvedores na mesa, trocar uma ideia, apontar um monte de coisas que levavam em torno de 45 minutos a 1 hora. Mais ou menos a gente conseguia debater um projeto minimamente, equacionar tudo isso, calcular um monte de coisa e obter um orçamento no final. Aí nós contratamos uma mentoria através da Fevale, porque nós somos uma startup que está no Hub One, no Tech Park ali na Fevale. E eu também participo do Sindimetal, eu vou introduzindo as bolhas que eu tô, né? Claro. Tô na Fevale, tô no Sindimetal também, Ajudando estou na CI. já desde o início. E nessa mentoria a gente então se prontificou lá e colocou o nosso problema. Tempo para orçar. Era um problema que a gente tinha. Levava muito tempo. E aí nós trabalhamos então com um mentor que nos fez parar, olhar para o processo inteiro. A gente destruiu o processo que a gente tinha e reconstruiu o processo de orçamento. Reconstruímos uma planilha voltada para esse novo processo e o meu resultado, para quem levava 1 hora para fazer um orçamento, hoje eu levo de 3 a 5 minutos para fazer a mesma coisa. E com chance de erro? Não vou dizer zero, mas no sentido do processo sim, zero. Né? Porque o processo ali, a gente depois que equacionou, testou, uma planilha eletrônica não falha mais. Mas esse exemplo me mostra o quê? Eu fiz uma inovação de processo, ganhei um tempo absurdo na orçamentação e o meu investimento foi mínimo. Algumas horas com o mentor, né? E o recurso para pagar esse mentor. Isso tu está querendo dizer, então, que não importa, qualquer empresário, pequena, média empresa, ele pode fazer uso disso. E às vezes ele não se toca disso, né? Exatamente. Aí a gente volta pro redemoinho. A inovação não é uma coisa distante, está muito próximo. Na verdade, muitas empresas e muitos empresários inovam. Às vezes eles não sabem que eles inovam. Esse talvez seja um principal ponto. Porque nós não temos a cultura da inovação. Né? Isso a gente está importando dos gringos, vamos dizer assim. Mas o brasileiro, pela criatividade que tem e a capacidade de adaptação que nós temos, e aí assim, já viajei bastante, eu te digo que não sei se existe povo com maior capacidade de adaptação do que o brasileiro, principalmente às circunstâncias difíceis. Nós somos mestres nisso. A gente inova desde sempre, mas não tem, às vezes falta aquele conhecimento mais específico para saber o que estamos fazendo é uma inovação. E pegando o teu gancho na tua empresa que tu levou e aí tu acabaste vendendo, quer dizer que então a gente também, além de saber se adaptar bem, a gente também não sabe vender bem o que a gente faz, né? Normalmente não. E eu também já passei por essa experiência de achar que eu era muito bom no meu comercial, tinha um pitch excelente, e aí em algumas mentorias, inclusive uma delas com o próprio Vinícius Dutra, né, eu vi que, cara, eu tinha que comer ainda muita farinha do saco para fazer o negócio no nível, não vou chamar de perfeição, mas no nível muito bom. Então a gente não pode parar de estudar nunca. Assim como a gente não pode parar de inovar nunca, e assim como a gente não pode ficar na nossa cadeira no escritório o tempo inteiro. Precisamos sair, conversar com outras pessoas, participar de outras coisas para agregar insights e novas informações. Mas eu vou te fazer uma pergunta, porque eu acho assim, ó, a grande maioria dos empresários, tu já está dando um retrospecto, tá? Mas ele tá com uma batata quente no colo dele, não sei como vou fazer, eu tô cheio de problema. Aí tu diz, tem que estudar mais, tem que fazer isso. E aí? Como é que se dá esse jogo? Ele precisa, qual é o primeiro movimento que ele precisa fazer? Porque ele não consegue dizer, eu vou viajar daqui 2 semanas, porque não consegue. Sim, se planejar é difícil, né? Planejar é difícil. Como é que tu acha que seria, então, um caso? Vou começar a fazer alguma coisa que o Juliano está dizendo que funciona, mas eu não consigo, eu estou cheio de problema, as contas batendo na porta, o que eu faço? Diz aí para nós, então. Eu também tinha essas batatas na minha outra empresa, e eram batatas bem grandes. Eu importava equipamento, tinha dívida em dólar, então cada vez que o dólar dava um pico, eu
tropeçava aqui, né? Fiquei endividado por muito tempo até recuperar o negócio. Mas o que que eu fiz? Eu comecei a participar de movimentos aqui do lado, né? Uma associação, né? Por exemplo, quem é aí de serviço, comércio e indústria, a gente tem a CI promovendo diversos eventos na área de inovação, inclusive, e mentoria, e tem vários produtos interessantes e de baixíssimo investimento para tu começar a ter contato com coisas novas. Aí tu vai no evento, tu conhece pessoas, tu troca ideia, porque assim, Jorge, independente do negócio, a boa parte dos problemas são os mesmos. Sim. Então tu troca uma ideia, daqui a pouco tu pega um cara, bah, esse problema que eu tô tendo agora tu já resolveu. E o problema que tu tá tendo agora eu já resolvi. 5, 10 minutos de conversa, um ajudou o outro. E aí tu já tá melhorando o teu negócio. Não precisa viajar. Pode tirar 2 horas de uma manhã e participar de um evento que fica talvez a 5 quilômetros da tua empresa. Pois é. E eu te digo de novo, por experiência, a empresa não quebra se tu sair 1 hora, 2 horas ou um turno da tua empresa. E as pessoas que trabalham contigo, à medida que elas vão vendo esse teu movimento, elas começam a diminuir a dependência de ti. Era muito engraçado o que acontecia comigo, às vezes eu passava um dia inteiro fora. Meu celular no início tocava um monte. Foi diminuindo, diminuindo. Teve dias que eu passava o dia inteiro fora da empresa e ninguém me ligava. Tu não começou a ficar preocupado? No início, sim. Aí voltava no outro dia, ou então às vezes ligava, tá tudo bem aí, como é que tá? O que eu percebi? Se tu tá na empresa e as pessoas estão te vendo, elas precisam de ti. Se tu não tá na empresa, elas aprendem que elas podem andar sozinhas. E à medida que elas vão andando sozinhas, resolvendo os problemas e tendo o gostinho da solução bem implantada, elas vão fazendo isso cada vez mais. Foi o processo que aconteceu com a minha empresa. Em 2019, eu achava lá no pré-pandemia e algumas outras questões que eu não podia mais sair da empresa. E daqui a pouco eu disse, não, peraí, eu vou sair mesmo assim. Contratei, remodelei o time, trouxe algumas pessoas e orientei eles. Ó, agora vocês têm alçada para isso, vocês tomam decisão até esse ponto, orçamento, vocês podem ir até esse valor sem falar comigo. Alçada de desconto é essa. Eu passei autonomia pro meu time. E o time começou a andar. Me perguntava bastante no início, menos, até que eles me chamavam só quando vinha coisa muito grande, ou pepino era enorme. E queriam que tu estivesse presente. E às vezes, sim, mas às vezes ao alcance do telefone, tu resolve muita coisa. Então estar disponível ao telefone já ajudava muito. E aí nós criamos um código na empresa para facilitar. Quando tinha uma emergência, eles me ligavam 2 vezes seguida. Me ligava, eu derrubava. Se ligasse de novo em cima, aí eu parava o que eu estava fazendo, pedia licença para quem estivesse comigo e dizia, olha, o pessoal ativou o código de segurança aqui, o telefone vermelho lá do presidente. Deixa eu dar uma ligada, deixa eu ver o que é. Eu ligava, às vezes resolvia em 1, 2 minutos e voltava para o meu assunto. E o que aconteceu com o meu negócio? Ele foi melhorando. E aí tem uma piada interna que o pessoal tinha lá, que era o seguinte, eles queriam me demitir do cargo de gestor interno do negócio. Disse, cara, fica só na rua. Tu vem pra cá, tu acaba atrapalhando. Porque daí o pessoal tem um processo e às vezes nós, donos de empresa, queremos nos meter e achar que a gente pode ajudar. Entendi. E às vezes atrapalha até o processo. Isso eu acho que até para muitas pessoas... Acho que tem muita gente que ainda tem isso, de achar que a última palavra tem que ser a dele, né? Eu acho que tem muito disso, viu? Não querer que, de repente, o colaborador vai lá e diz alguma coisa e o cara acha, não, mas pera um pouquinho, eu sempre fiz assim, quem sabe eu vou manter. É difícil às vezes isso. Sim, com tem certeza. Muita coisa cultural. Difícil. Sem contar que essa coisa de tu sair do teu trabalho, eu estava comentando com um amigo meu, a gente podia fazer hoje meio-dia, inclusive, vamos fazer alguma coisa, quem sabe a gente podia se reunir um grupo de pessoas às 5 horas da tarde. Eu disse, pô, cara, mas tem muita gente que é dono de empresa e eles não vão sair porque eles foram aprenderam que 6 horas eles param de trabalhar. Tem que fechar a porta, né, e chavear. Tem que fechar a porta. Não, mas quem sabe a gente vai fazer uma reunião, vamos trazer alguém para poder conversar e tal. Bom, até aí. Mas assim mesmo, eu já vi muita gente que tem essa dificuldade. Né? Tem essa resistência. Mas aí tem um papel importante da sociedade. E talvez outros diriam do governo. Não, não é do governo, é da sociedade. O governo faz parte da sociedade.
de trabalhar e preparar as pessoas para esse futuro que está vindo. Vamos ter problemas? Vamos. Isso eu não tenho problema nenhum em afirmar aqui. Teremos muitos problemas. Por quê? Porque a sociedade hoje não está preparada para as mudanças que a própria sociedade está colocando no nosso convívio. A gente vai ter problema. O Brasil, inclusive, eu acho que vai ter muito mais problema do que os países europeus e americanos. Nós já estamos cheios de problemas, então vai ter mais ainda, cara. Mas por questão de governança, por questão de organização, né? Mas aí a gente tem um contraponto, como eu falei lá no início da nossa conversa. A habilidade que nós temos de nos adaptarmos às mudanças é a melhor do mundo. Isso vai ser uma vantagem também pra gente. Então, se a gente conseguir equilibrar um pouco os dois papéis, talvez o estrago, entre aspas, né, do que a tecnologia pode promover na questão da população empregada, possa ser reduzido. Mas aí a gente vai ter que ter vontade. Sociedade civil, e vontade é uma governo, coisa que dá e passa, hein? Esse é um problema. Mas aí eu acho que a gente tem papo para mais um outro podcast aí, pois tranquilamente, olha, eu viu? Eu até tô achando que esse podcast aqui com a tecnologia e inovação, até ele tá rendendo bastante, veja, porque o tempo tá passando, ninguém tá dizendo nada e nós estamos felizes da vida, vambora, né? Isso aí. Mas eu espero que daqui um pouco mais, porque a pauta vai indo, e certamente, Juliano, é um assunto que pode se ficar conversando muito. Eu Sim. imagino, no teu caso, quando tu está conversando com um cara que também tem o conhecimento, que gosta, como tu gosta disso aí, como as coisas viajam, né? As Sim. ideias e tudo. Mas para a gente que não tem esse conhecimento, fica um pouco assustado, Sim. porque eu olho para minha neta, que pega um telefone e fica olhando ali, já sabe seguir para um lado e para o outro, fica muito impressionado. E a gente às vezes tem medo até de apertar um botão, parece que vai deletar tudo. Então isso é uma coisa que assusta, não tenha dúvida disso. E a gente então, por outro lado, os avanços são maravilhosos. Sim. Né? E eu acho assim, Juliano, que foi muito bom a gente ter tido esse papo. Viu? Primeiro porque me parece que tu não foi nem um pouco diferente de tantos outros que eu já entrevistei. Passou trabalho, passou dificuldade. Eu fiquei imaginando o teu pai nas dificuldades. Pô, tu foi sacana, e teu pai devia estar perdendo notição, porque o financeiro não é um braço, né? Tocar um negócio. Não, ele, na verdade, até ele me perguntava como é que tu tá aqui, assim, bem, porque nós estamos devendo até as calças ali no financeiro. Fico imaginando. Aí eu digo, cara, eu tenho duas opções: chorar ou ficar vendendo lenço. Vou vender lenço. Mas tu diz, pai, fica aí que nós estamos juntos. Vamos lá. Mas então, assim, essa tua trajetória, ela é muito parecida com todos que empreendem. Sim. Nenhuma que caiu e disse, olha, eu cheguei cheio de dinheiro, já montei meu negócio por cima da carne seca e vamos embora. Todo mundo passou as suas dificuldades, claro, lógico, nas suas devidas proporções. Sim. Mas o bacana desse papo que a gente teve aqui é que tu traz também esse olhar que os empresários precisam ter, mas principalmente em função da própria inovação e a tecnologia, o quanto isso poderá e já está fazendo toda a diferença para a nossa vida. Desta forma, o programa É Negócio quer muito te agradecer por tu ter tirado esse tempo, não do dia, mas da noite, para estar aqui com a gente e te pedir as tuas considerações finais. Pode ser, Matheus? Pode, com certeza. Um programa diferente. Vai ser diferente. Se o Matheus liberou, tudo certo, então. Então, vamos embora. Então, é contigo agora. Bom, adorei o convite, adorei participar do nosso bate-papo, estou à disposição para outros, só chamar. E o que eu queria deixar de recado? Por favor, olha para aquela câmera que é tua e aí certo. Bota a boca no trombone. Tá certo. Empresário, empreendedor, tu tem empresa hoje, tu tem um monte de problema, que eu sei que tu tem um monte de problema. Eu também tinha na minha empresa que eu vendi, tenho na empresa que eu tenho hoje, mas tem um monte de gente aí fora que vai e pode te ajudar nisso. Mas tu precisa estar aberto a receber essa ajuda. Então existem diversos programas e a gente chama muito inovação aberta, Open Innovation em inglês, é um termo mais chique, mas é inovação aberta. O que é inovação aberta? É pegar um problema que pode ser comum a diversas empresas, diversos CNPJs, e colocar na mão de
de uma startup ou de várias startups, ou tem vários programas de match, que a gente chama de... Agora até faltou a palavra em português, a gente fica falando tanto no inglês, mas de encontro, né? Problema com capacidade de solução. Então eu acho que é isso que está faltando hoje para nós, empresários, é aumentar essa cultura da inovação e permitir que a gente possa efetivamente buscar ajuda e trazer ela para dentro da nossa empresa sem medo e sem receio. A possibilidade de dar certo é muito maior do que a possibilidade de dar errado. Olha só, pessoal, depois desse fechamento aqui que o Juliano nos trouxe, é muito legal sabendo que o propósito do programa, mais uma vez, ele foi atingido, que é trazer a informação, não apenas para ficar lá guardado num canto, mas que possa sim ser aplicado no dia seguinte. Tu, quem sabe, já pode até dormir essa noite já melhor, sabendo que aquele teu problema tem sim alguém que pode te ajudar e vai com certeza te ajudar. Desde já, eu vou convidar o Juliano dessa vez para olhar na câmera central, para que nós juntos possamos nos despedir, Juliano, desejando a todos vocês uma excelente quarta-feira, um resto de semana ainda mais maravilhoso. Estejamos em paz e estejamos com Deus. E não esqueço, próxima terça-feira, às 22 horas, aqui no programa É Negócio. Valeu! Valeu, boa noite a todos e mais uma vez obrigado pelo convite.